Então, eu comecei a trabalhar com uma molécula, que era a quarta ou a quinta molécula que apresentou efeito in vitro, ou seja, que realmente recaptou glutamato in vitro nas células, nas culturas celulares. Só que em vivo a gente não tinha, assim, não tinha melhoria, né? A gente tinha problemas ainda relacionados à toxicidade, enfim. E aí eu comecei a trabalhar no meu segundo ano de mestrado com uma versão melhorada dessa primeira droga, que aí a gente já tinha resultados mais interessantes, mas aí ela estava indo para uma terceira geração, ou seja, ia ter uma nova síntese dessa molécula para aperfeiçoar a síntese e melhorar aí a recaptação, né, do glutamato, e não dar efeitos colaterais. A gente já discutiu isso em outros podcasts aqui, exatamente esse caminho da ciência, né, que não é nada feito num dia, não é com correria, são vários e vários estudos, e um estudo baseado já em outro estudo, de forma que você possa chegar com um medicamento seguro até a população, né? Isso. Como você falou, já estava a segunda, indo agora para a terceira, então quer dizer, o caminho vai sendo traçado em cima do que os outros vão sendo fazendo, e nem sempre no mesmo laboratório, às vezes outros grupos em outros países vão corroborando com o trabalho dos outros, né? E disso a gente pode lembrar, né, que a gente só conseguiu a vacina da Covid porque já eram estudos que eram realizados há muito tempo, né? O pessoal que fala assim, não, mas usando essa vertente de, mas ciência demora, mas a gente tem um histórico de pesquisa, né? Sim, uma vez que tem uma plataforma bem feita, né, você já consegue ali, dentro de uma certa, vamos dizer assim, área de estudo, ter um maior ou melhor resultado mais rápido. Sim, e é por isso que quando você barra um ano aí de investimento em ciência, você atrasa 20 anos, né? É bem assim. E agora no doutorado, você está trabalhando com o quê? Agora no doutorado eu mudei a forma de olhar a epilepsia, porque no mestrado eu trabalhei com tratamento, né, em si. E no doutorado eu vim para entender mecanismo, né, então eu queria entender mecanismos da epilepsia. E aí eu fui convidada pelo meu orientador, né, o Rafael Ruggiero, a pensar, na verdade, em comorbidades psiquiátricas. O que é isso, Tamires? Bom, a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de epilepsia e ele apresenta outros diagnósticos que tem alguma relação com a epilepsia, com as crises, com a frequência das crises epilépticas. Então, esse paciente ele pode ser muitas vezes diagnosticado com depressão, que é a comorbidade psiquiátrica mais frequente nessa população, ou ansiedade, que está em segundo lugar, ou psicose, né? Então, essa população ela tem um índice maior de apresentar esses transtornos do que na população geral. Então, nós tentamos entender qual é a relação dessa comorbidade nos pacientes que trazem o diagnóstico de epilepsia. E aí, no doutorado, eu tento entender o mecanismo da epilepsia como um mecanismo que, sendo alterado, mantém alterações em outros circuitos que estão relacionados, por exemplo, à depressão, à ansiedade e à psicose. Eu especificamente trabalho com pacientes não, né? Eu trabalho com pesquisa animal, mas com o cenário da epilepsia, e a comorbidade psiquiátrica da psicose, né? E aí a gente tenta trazer isso para o animal, porque é um desafio já implementar a epilepsia, né, no sentido de seguir protocolos, ter toda a condição ali do cérebro epiléptico, e ainda avaliar as comorbidades psiquiátricas. Então a gente tem um duplo desafio aí no meu doutorado, né, que a gente está conseguindo estruturar modelos que são viáveis para estudar. Por quê? Qual que é a importância da comorbidade psiquiátrica, ou de se entender qual é a relação dela com a epilepsia? Quando a gente trata um paciente, né, com epilepsia, hoje nós temos tratamentos que são efetivos para diminuir a frequência das crises, para diminuir a intensidade também dessas crises, e em alguns casos a gente até consegue controlar a crise e fazer com que ela desapareça depois do tratamento. Então, tem casos que a gente consegue ter uma cura aí, no sentido de não ter mais a presença de crises. Tem uma condição, né, que o paciente ele precisa ficar 5 anos, né, sem apresentar crise, para ser realmente considerado como um paciente já curado. Uma das condições que é interessante é quando a gente tem
na epilepsia, um grupo de pacientes que não respondem aos tratamentos medicamentosos. E aí, a esses pacientes, depois de várias avaliações, é sugerido uma cirurgia, né, para fazer uma ressecção da área epileptogênica, né, da zona epileptogênica, que é a zona que normalmente tem mais presença de oscilações disfuncionais, alterações no EG, por exemplo. Então, a gente tem esses casos que não são tratados com medicamento, eles não conseguem ter um controle das crises com medicamento.